Fala galera, tudo beleza? Deep na área, tamo junto. Gente, hoje eu venho pra vocês aí trazer uma novidade, né? Novidade não, eu vou simplesmente estar mostrando como eu distribuí, né? Duas formas em que eu montei a minha distribuição de cubos, né? Porque com essa redistribuição de cubos aí, ficou bem confuso para algumas pessoas, porque agora a gente não tem mais o bônus de região, a gente tem um bônus global também para levar em consideração. E eu estava lá, né, de certa forma arrumando os meus, né, e eu montei de uma forma, e depois eu fui analisar alguns aspectos e eu já usei o meu primeiro reset, né. Então, aí eu gostaria de mostrar pra vocês como era o meu antes e como era o meu depois, né? Porque sabe como é que é, né? A gente sempre tenta melhorar a forma com que a gente vê. Então aqui eu tenho uns prints separados e eu vou estar mostrando pra vocês parte a parte. Então tá, esse é o meu primeiro print, né? Então essa foi a primeira organização que eu fiz nos meus boosts, né? Vocês podem ver que tinha sobrado 9k, que é bem pouca coisa no nível atual, né? Então eu tinha focado muito em Avalunen, né? E muito em velocidade. Vocês podem ver que eu tinha bastante velocidade, né? E em ataque, defesa, se for olhar lá em cima, o meu bônus global era bem pouco. Porém, né, eu tinha, por exemplo, em defesa, eu tinha 6% em Avalunen, que era nível 5, e 6% em vida, né? Aí depois, na reorganização, ficou assim, ó. Vocês podem ver que a Avalunen continua com defesa 5 e vida 5. Mas como eu coloquei um pouquinho de atributo em cada um dos outros das outras regiões, o bônus global aumentou muito. E a própria região aumentou muito. Eu tirei o ataque da Avalunen, que meu ataque da Avalunen estava em 8, eu tinha 17,5%. E pode ver que agora ele está em 5, mas como ele está dividido, eu tenho 19,5%. Sem falar que todas as minhas outras regiões também têm 19,5%. Isso abre um leque de oportunidades, de equipes muito bom mesmo. Velocidade eu mantive da mesma forma, porque velocidade eu acho muito interessante, né? Então você pode ver que a minha velocidade continua a mesma. Eu tinha o bônus global de 19, continua literalmente igual, né? A diferença é que eu não deixei WB no 10 dessa vez, né? Eu deixei WB no 8, porque eu tive que aproveitar um pouquinho nos outros boosts, né? Então fechou. Agora vamos para a parte de baixo, né? Assim era as minhas outras regiões, né? Então eu tinha ataque de 14% no deserto, na vila, não, na cidade e no espaço, né? Não tinha ataque, né? Eu acho que se você não tiver pelo menos o nível 1 na região, você não ativa a porcentagem. Pode ver que é um bônus global, mas ali ele não dá porcentagem nenhuma, então eu não tenho certeza disso. É uma informação que eu vou correr atrás. Mas, beleza. E assim estava, né? Então eu tinha 10 de velocidade no deserto, né? Também. E tinha 8 em cidade e espaço e 5 no pico, né? E ficou dessa forma. Então, no final das contas, eu perdi um pouco de velocidade em algumas regiões, né? Mas eu ganhei muitos atributos em todas as regiões. Tanto é que tuns que eu nunca tinha visto no topo dos meus melhores apareceram, né? E se vocês forem olhar aqui do lado, a gente tem os impulsos, né? Podem ver que no nível 2, no nível 5 e no nível 8 a gente tem alterações do nível global, né? O mais interessante é o nível 5, porque o nível 5 você ganha mais 1%, no global, né? E você sabe que cada nível regional que você, por exemplo, se eu pegar o ataque do deserto for aumentar do 5 para o 6, eu ganho 1%. Mas se eu for numa região que já está 4 e colocar no 5, a minha região vai ficar mais forte e o próprio deserto ganha 1% por esse bônus, né? Então, quando você quiser ter o atributo máximo de uma região, o que você vai ter? Você vai ter que pegar todas as regiões e deixar no nível 8, né? Então você vai ter 2% de todas as regiões, mais a sua região específica no 10. Aí você vai ter 100% daquele atributo, né? Você vai ter todo o bônus global máximo, mais o bônus regional máximo, né? Vocês podem ver que minha Avalunen está quase nisso, né? A minha Avalunen, ela tem 29 de velocidade, né? O que faltou para ela ter 30? Faltou o 0,5%
do pico e da fazenda, né? Porque ambos estão no aprimoramento 5, né? E se eu tivesse deixado no 8, ele passa de 1,5 do global para 2. Então 0,5% da fazenda e 0,5% do pico, a gente atinge os 30%, que é o que vinha antes, né? Então é uma coisa que tem que levar em consideração, né? Vamos para os impulsos especiais agora, né? Então os meus especiais antes eram assim, né? Eu botei 10 em Avalone, 10 em defesa crítica também, né? E botei 10 em dano crítico na Vila, né? Então eu tinha 92% de dano crítico e 77% de defesa crítica, né? Tinha dividido bastante a resistência e desvantagem, né? E senti que faltou poder nos meus tuns, né? Eu não tinha tanta resistência e tudo. Então eu peguei e depois disso ele ficou bem distribuída. Pode ver que agora a minha Valuna ela não tem 10 em dano crítico nem 10 em defesa crítica, porém mesmo com 2 níveis abaixo eu tenho 50% a mais, eu tenho 156% de dano crítico e 143% de defesa crítica, né? E isso que a maioria das regiões aqui eu coloquei 2, você pode ver que quase não tem nenhuma 5, né? Porque é um cubo mais difícil esse de guerra, né? A resistência e desvantagem caiu bastante, de 30% para 20%, né? Mas eu aproveitei muitos cubos em outras regiões, agora eu tenho 20% de garra, 24 em regiões mais aprimoradas e tenho muita defesa crítica e muito dano crítico. Pode ver a própria Tasmânia, que apenas com nível 2 e nível 2 em dano crítico e defesa crítica a gente tem 126 e 113%, né? E aqui tem a parte de baixo do nosso mapa, então no pico eu não tinha colocado nada, na cidade, no deserto, na fazenda só resistência e desvantagem, e agora ficou tudo assim, entendeu? Então deu um up, deu um matchmaking muito, muito bom mesmo, né?